Oi gente, tudo bem? Aqui é a Amanda do Lendo Comentando e hoje eu vou falar sobre um livro que eu li recentemente, O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer que é muito difícil falar sobre esse livro. Assim que eu terminei a leitura, eu fiquei pensando o que eu poderia falar sobre a história e eu fiquei meio que perdida. Então eu já começo falando sobre esse livro usando um clichêzão, que só mesmo lendo para saber de verdade o que se trata a história. Eu sinto que se eu fosse fazer uma resenha muito clara, tentando explicar realmente a história e falar detalhadamente sobre os acontecimentos, eu ia acabar soltando um monte de spoiler. Então, eu não vou fazer isso, tá? Eu não vou soltar um monte de spoiler, não se preocupe. Então, eu sinto que esse vídeo vai ficar meio superficial, que eu não vou conseguir passar nem metade do que eu senti e do que é a leitura desse livro, mas eu vou tentar. Eu comecei a leitura desse livro sem saber nada do que se tratava a história. E quando eu vi a capa e li o título pela primeira vez, eu tive a impressão de que seria um livro que não tivesse um mundo mágico incluído. Eu pensei que seria um livro com personagens reais envolvidos em situações comuns, mas eu não poderia estar mais enganada. O livro conta a história de um garoto, sim, um garoto, porque a gente não sabe o nome dele. Quando a história começa, ele já é um homem de meia idade, mas ele precisa voltar à cidade onde ele passou a infância e o início da adolescência para um funeral. E depois que ele foi a esse funeral, ele entra no carro e vai em direção à casa onde ele viveu quando ele morava lá nessa cidade. E ele passa por essa casa onde ele viveu, mas ele continua descendo a rua, porque no final daquela rua fica a fazenda das Hempstock, as misteriosas mulheres Hempstock. E ele chega nessa fazenda e vai em direção a um lago que fica no fundo da casa. O lago que, segundo a Letty Hempstock, era o oceano. E chegando lá, nesse lago que fica nos fundos dessa casa, ele senta em um banco em frente ao lago e ali, olhando para aquele lago, ele começa a lembrar algumas coisas bizarras que aconteceram com ele quando ele era criança. E a partir daí, quando ele começa a lembrar, que a gente vai embarcar junto com ele nessas lembranças e conhecer alguns seres bizarros e uns acontecimentos um tanto estranhos. O livro é narrado em primeira pessoa pelo garoto e ele tem 7 anos de idade. Então, apesar de ser um livro adulto do Neil Gaiman, ele tem uma linguagem fácil e bem fluida. O fato do livro ser narrado por uma criança dá para a narrativa aquele toque de pureza, de inocência, de alguém que ainda está descobrindo o mundo. O garoto que narra a história, ele é um leitor voraz. E muitas vezes, durante a história, ele fala sobre livros. E em alguns momentos, quando ele está com medo, quando ele está inseguro, quando ele está se sentindo sozinho, ele pega um livro e lê. Os livros são uma espécie de companhia para ele. E eu acho que muita gente vai se identificar com isso. É difícil falar sobre a história desse livro com clareza, porque ele não é um livro claro. Ele é um livro meio sem noção. Mas não interpretem esse sem noção como sendo algo ruim, porque não é. É um livro meio louco, mas é muito bom. Enquanto eu ia lendo, eu não tinha muita noção de onde aquilo tudo ia me levar. Eu não conseguia entender que rumo essa história ia tomar. As coisas vão acontecendo e não dá pra ter muita noção do porquê de tudo. Afinal de contas, são lembranças. E são lembranças de quando ele era criança. Então essa falta de clareza nos acontecimentos talvez seja por isso. E também, quando você é criança, você tem uma visão meio diferente das coisas, né? Enfim, eu gostei muito desse livro. Eu dei 4 estrelas pra ele no Scooby e eu tirei uma estrela dele porque eu queria que algumas coisas tivessem sido mais trabalhadas, tivessem sido mais exploradas. Como eu disse anteriormente, eu entendi essa falta de clareza na história, mas algumas coisas ficam tão no ar que é difícil até cogitar. É difícil até tentar bolar teorias sobre alguns fatos que não são muito bem explicados na história. Mas é um ótimo livro, me deixou tensa em alguns momentos. Eu ficava apreensiva e com medo de virar as páginas, por ter medo do que pudesse acontecer com o garoto e com a Letty Hempstock. É um livro que me deixou triste também,
porque as últimas páginas são de partir o coração. E o livro tem uma atmosfera gostosa. Por mais que eu tenha ficado apreensiva em vários momentos, é bonito, sabe, acompanhar essa pureza da infância, de alguém que ainda está descobrindo as coisas, e a amizade do garoto com a Letty também é linda. Eu sei que eu não falei muito sobre a história, mas acreditem em mim que é melhor assim. A magia desse livro é ir descobrindo as coisas aos poucos. Bom, gente, então é isso. Apesar de eu ter sentido que esse vídeo ficou meio vago, eu espero que vocês tenham ficado curiosos, pelo menos um pouquinho, para conhecer essa história aqui. E me digam aí nos comentários se já leram esse livro, se têm vontade de ler. Enfim, conversem comigo aí e se já leram outros livros do Neil Gaiman. Eu já vi algumas pessoas comentando que a maioria dos livros do Neil Gaiman é assim, que tem essa mistura aí, né, um mundo mágico e um mundo real, uma mistura aí de realismo e fantasia, e eu achei isso incrível. Foi o segundo livro do Neil Gaiman que eu li, o primeiro que eu li foi Stardust, e eu quero muito ler outros livros dele. Enfim, por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigada por terem assistido até aqui, um beijo e tchau, até o próximo vídeo. Seen the way the shadows